A paz de Deus em Cristo Jesus, que nós estamos nessa tarde de sábado, né? O primeiro sábado de 2016, dia 2, né, de janeiro. Estamos nós aqui para mais um encontro, né, para nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Espero que você tenha tido um final de ano abençoado, né? E que 2016 seja para você um ano de bênçãos, e com certeza será, se você estiver vivendo a sua vida na presença de Deus e na direção do Senhor, né? Então o desejo do meu coração é que você e sua família sejam abençoados, né? E que Deus dê graça e sabedoria para que vocês saibam administrar a vida de vocês, os projetos de vocês, tudo em Deus, né? E entender que se somos servos do Senhor, então tudo será feito dentro da vontade do Senhor nosso Deus, tá bom? Estamos aqui nessa tarde de domingo, né? Tá uma chuvazinha abençoada, de vez em quando você vai ouvir aí uns trovões, né? Porque, graças a Deus o Senhor enviou chuva para nós aqui, que o calor aqui estava um pouco difícil para nós aqui em Monte Carmelo, né? Mas Deus é Deus, para tudo ter um tempo determinado, né? E Ele é conhecedor de todas as coisas. Meus amados, eu gostaria de meditar com vocês um versículo, né? Então, como sempre eu digo, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, em ler um versículo, para às vezes ele não se isolar do assunto de todo o texto, né? Então ele é um versículo só, mas você pode ler aí o contexto depois, aí, na sua casa, sua Bíblia, né? Você tem que ter esse costume, sempre que você ouvir uma mensagem, você conferir na Bíblia. E parece que as pessoas crentes não têm esse costume, eles vão escutando que é do camarada que está pregando, tal, e já vai logo se emocionando, às vezes sem saber o que está acontecendo, muitas das vezes está comendo gato por lebre. Então muito cuidado com isso aí, né? Então o versículo ele é apenas um, mas a mensagem que ele traz para nós, ele não tira o seu objetivo do texto, você está me entendendo? Então ele é apenas para nós meditarmos, e nós vamos entrar numa área da vida cristã que nós realmente devemos viver, e que com o passar do tempo parece que temos fugido daquilo ali, né? Queremos às vezes anular da nossa vida aquilo que a palavra de Deus diz que nós iremos passar, iremos viver, e que é uma coisa comum na vida de um servo e de uma serva do Senhor nosso Deus, e principalmente daquele que está galgando um ministério, né? Que tem uma chamada ministerial, e às vezes ele fica se preocupado, às vezes diante das dificuldades, diante das situações que atravessa, né? Porque a pessoa tem aquela ideia, não, fui chamado para o ministério e tal, e ela acha que aquilo ali é vida boa, né? Na realidade é vida boa, mas eu digo assim, vida boa no sentido, você não tem batalha, você não tem luta, você não tem dificuldade, e a coisa não é assim, tá bom? Então eu quero convidar você para nós lermos aqui um versículo só, talvez você até já conheça esse versículo, né? Está na primeira carta de Paulo à igreja de Coríntios, né? No capítulo 16, e no versículo 9, Paulo diz o seguinte, presta bem atenção no versículo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Vou repetir para você. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo estava aqui, né, falando sobre os seus projetos, né? Os projetos que ele tinha, igual aqui, antes aqui você pode observar ele dizendo que vai passar pela Macedônia, tal. Então, vários projetos que ele tinha diante de Deus, pelo ministério que ele exercia, né? Ele, como um homem de Deus, um vaso nas mãos do Senhor, Deus confiou a ele uma grande obra. Agora, eu antes de eu entrar no assunto, quero dizer para você o seguinte, irmãos, que quando fala assim uma porta grande e eficaz, aí alguém vai querer dizer, ah, mas Jesus falou que estreita é a porta, apertada o caminho, e Paulo, porque tem pessoa, irmão, que não estuda a Bíblia. Quando ele vai lá querer ler uma coisa, ele já quer logo entender o negócio todo de cabeça para baixo. E lá o que Jesus disse, porta estreita e apertada é o caminho, é a vida cristã em relação à liberdade que o mundo tem, que é o vale tudo. Não é isso? Não tem nada a ver com isso aqui. Aqui Paulo está dizendo uma porta que abriu para ele no seu ministério para fazer a obra do Senhor. Essa porta fala de oportunidade, ok? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós vemos aqui então que uma porta, uma oportunidade muito grande
né, foi dada ali para o apóstolo Paulo, para ele fazer a obra do Senhor. Aí só que ele diz ali o seguinte, que há muitos adversários. O que é adversário? É aquele que contradiz, aquele que tenta impedir, aquele que tenta te entristecer, aquele que tenta te tirar da presença de Deus, que tenta te puxar para trás. E aquilo, irmão, nós vemos todos os dias, né? Nós tivemos aí uma visão de Deus, uma visão espiritual, nós vamos entender isso aí, que todos os dias nós encontramos esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade, né? E nós temos que estar preparados para isso. Não é porque eu e você, nós fomos chamados pelo Senhor, né, para fazer sua obra, né? Talvez eu, pela misericórdia de Deus, eu sou um cooperador, você pode ser um ancião, um pastor, um presbítero, um evangelista, né, um missionário. Não é que você está livre de dificuldade. Não está livre por quê? Porque nós estamos fazendo a obra do Senhor nosso Deus. E o que é fazer a obra do Senhor? É você lutar para resgatar vidas. Você tirar vidas do mundão lá fora e trazê-las para a presença de Deus. E como que nós usamos isso? Com a palavra, não é isso? Você pode observar em Romanos 10:17 que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então o que acontece? Você chega ali na pessoa, você tem a oportunidade de aconselhar, você aconselha, você ajuda ela em oração, mas você tem que fazer tudo para que a fé dela seja estimulada, né? Seja estimulada aquela fé. Talvez a pessoa fale em Deus, tá? Mas às vezes é uma pessoa simplesmente que traz em sua vida uma tradição religiosa. Então é algo que requer tempo. E muitas das vezes nós, irmãos, achamos que você trazer uma vida para a presença de Deus, é uma pessoa firme na presença de Deus, irmãos, é algo da noite por dia. Não, irmãos. Quem faz a obra é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus, é que faz a obra na vida da pessoa. Nós apenas somos embaixadores, nós somos vasos nas mãos do Senhor nosso Deus para ajudar aquela pessoa, para alertar ela, para que ela abra o seu entendimento acerca daquilo que Deus quer com ela. Fazê-la entender que talvez a vida miserável que ela vive no pecado, talvez muitos já estão sofrendo as consequências de uma vida errada, e talvez já está lá no fundo do poço, já perdeu a esperança com tudo, desanimada. E por que não dizer que perder a esperança até com crente, né? Como nós estamos vendo aí essa bagaceira nos últimos tempos. Mas você que é sincero diante do Senhor nosso Deus, então requer paciência. Precisa da direção de Deus, para que a pessoa então se desperte a entrar pelo caminho, né, do arrependimento e vir para a presença do Senhor. Então o que é necessário é que essa pessoa ela abra o coração para que a palavra seja implantada. Essa palavra, amados, ela pode ser um convite que você faz para um culto. Olha, você está com a vida difícil, tá? Vamos para um culto lá na minha casa, vamos para um culto lá no templo, lá no salão. E ali você vai ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com você, Ele vai alegrar o seu coração com os belos louvores ali. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, tá? Então, a pessoa abriu o coração ali para aquele convite, então o Espírito Santo ele não perde a oportunidade. Então ele já vai, ele já agir naquela vida, né? No momento que ela está ali participando do culto, ela vai ouvir a mensagem, que seja o louvor, porque o louvor também é uma mensagem. Depois Deus vai falar com ela através da palavra, e ali o Espírito de Deus vai fazendo a obra. O Espírito de Deus vai fazendo a obra. Agora, nós encontramos, amados, talvez essa facilidade toda que eu te passei isso aí, mas nós encontramos muita diversidade nisso aí. Quantas das vezes o inimigo tenta pôr na sua mente, ah, mas você não vai conseguir, ah, mas isso aí não adianta, ah, mas essa pessoa já está cansada de ouvir, ah, mas essa pessoa já está escandalizada com o crente. Amados, nós fomos chamados pelo Senhor, quem é dono da obra é o Senhor, né? E nós, quem sabe não sou eu ou você, é a ferramenta certa para Deus usar na vida daquela pessoa que talvez há anos ela tenha vivido numa vida de erro e de pecado. E talvez já tenha até ouvido a palavra de Deus, participar de cultos em muitas igrejas. Mas chegou o momento, chegou a hora. E nós vemos, amados, que as adversidades também são muitas. São muitas adversidades que nós encontramos. E hoje, eu vou dizer uma coisa para vergonha nossa, que uma das maiores adversidades que existe para nós ganharmos, trazermos uma vida para a presença do Senhor nosso Deus, está no nosso meio, no meio do próprio povo evangélico. A guerra denominacional, a guerra religiosa. Talvez a pessoa está num sofrimento na vida lá fora, está nas drogas, está no alcoolismo, está na prostituição, no adultério, está em tudo aquilo que não presta.
Quer dizer que enquanto ela está lá, ninguém preocupa com a vida dela. Mas no momento que talvez eu ou você vai lá e convida aquela pessoa para participar de uma reunião de culto, e aquela pessoa vem, Deus começa a trabalhar na vida dela, amados, mas como levanta pessoas para ir lá e colocar coisa na cabeça dela? Ah, mas vai para aquela igreja, aquilo é isso, aquilo é aquilo, ah, você está no meio desse povo crente, porque o povo generaliza tudo. Você vai para lá, ele vai tomar seu dinheiro, e vai tomar isso, e vai tomar aquilo. Então, amado, você precisa muito da graça de Deus, para que com sabedoria você tentar fazer aquela pessoa entender pela palavra de Deus que a situação não é assim, não é? Então levanta aqueles próprios, às vezes, que se dizem que são cristãos, né? Quer dizer que enquanto aquela vida estava em sofrimento lá, aqueles que não têm a visão de Deus, a visão do Espírito, aquilo não tem jeito, aquilo já não presta, aquilo já está destinado à condenação, aquilo é um coração duro. Mas é porque ainda Deus não preparou a ferramenta certa para usar e trabalhar naquela vida. Então, amados, tudo isso aí são problemas que nós encontramos, né? Quando Paulo, escrevendo aqui na própria carta da igreja aos Coríntios, ele estava dizendo ali para aquela igreja, que era uma igreja toda conturbada, cheia de divisão, de problemas, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e assim por diante. E aí Paulo dizia, falou, não, gente, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, né? Paulo plantou, Apolo regou, né? Mas é Deus que dá o crescimento. Então, amados, a pessoa, nós que trabalhamos na obra do Senhor, uma coisa que nós não podemos ter, irmãos, é a preguiça. Mas nós temos que ser pessoas dinâmicas, ter dinamismo. Você ir, você visitar, você correr atrás, você tem sempre no seu coração aqueles irmãos, aquelas pessoas que estão ali, né, lembrando delas em oração. Hoje, irmãos, não simplesmente se você não pode ir até elas, uma ligação. Quem hoje não tem um celular? Ligue que a pessoa, como que ela está, tudo, acompanhar ela, ajudar. Assim como você cuida de uma plantinha. Você planta aí um pezinho de laranja, vamos dizer, aí no quintal da sua casa, né? Você já planta aquele pezinho de laranja, já dando laranja? Lógico que não. Você vai plantar, você vai regar, você vai estar sempre ali tirando as ervas daninhas, ajudando ele a crescer. Começa a crescer, começa a tombar, você vai ali, escora, segura ele, até que aquela plantinha ela começa a crescer e ela começa a ter firmeza e começa a crescer os seus galhos, aí depois começa já a dar flores, já vem os frutos, tal. Quer dizer que isso leva um tempo, e isso requer ali da pessoa que está cuidando daquela plantinha tempo, zelo, amor por ela, né? E aquela visão de vê-la já dando frutos, não é verdade? Então, da mesma maneira, amados, somos nós que somos chamados para fazer a obra do Senhor, né, de cuidar das vidas. E a pessoa às vezes já vai para a igreja quando ela começa participando dos cultos. Existem muitos irmãos que talvez por falta de conhecimento bíblico, a pessoa vai hoje e quer exigir dela amanhã que ela já esteja dentro dos padrões e que ela já esteja um exteriorizada, né, naquele sentido tradicional, né, e aquela coisa toda. Calma, irmão. A transformação na vida de uma pessoa, desde que ela abriu o coração e ela quer servir o Senhor, quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus, e tendo como ferramenta a palavra, né? A 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, você vai entender, ela diz o seguinte: e o Deus de paz vos santifica em tudo. Correto? Quer dizer que sem Deus não tem como a pessoa ela abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar a força da carne, a influência do mundo, do inimigo, né, o adversário, se Deus não for com ela, se o Espírito Santo não estiver atuando na vida dela, né? E o que acontece? O Deus de paz nos santifica em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo. Então não é que você amanhã já quer exigir um exterior, não. Você pode ver que nesse versículo, se você quiser ir lá ver para dar uma olhadinha lá, a transformação, ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora, não é? Agora, hoje, como muitos querem exigir das pessoas, apesar que a gente não exige nada de ninguém, a gente ensina, né, aconselha. E é a mesma coisa você querer construir uma casa, mas começando pelo telhado,
não é isso? E a casa que você vai construir, você começa através do solo, a limpeza, a preparação do solo, o alicerce, e assim vai acontecendo até que a casa seja concluída, né? Então tudo no momento certo e da maneira correta. Então da mesma maneira, amados, é a pessoa na presença de Deus. Ela começa a transformação é por dentro. O espírito é aquele que tem a comunhão com o Espírito de Deus, a alma é a fonte dos desejos, né? Aí sim, quando tudo isso aí, irmãos, já está ordenado, não vai ter dificuldade alguma. Porque se o espírito já está em comunhão com o Espírito de Deus, o desejo da alma é para as coisas de Deus. Então, automaticamente, o corpo, que é a embalagem de tudo isso, vamos assim dizer, né, que é a embalagem do homem interior, alma e espírito, ele vai resplandecer todo o desejo da alma. A vida daquele corpo, as características daquele corpo, né, vai ser para as coisas de Deus. Não vai dar trabalho nenhum para alguém ficar cobrando. Aquela pessoa vai ter ouvidos espirituais para ouvir a voz do Espírito, para ouvir a palavra, ela vai ter fome pelas coisas de Deus. Agora, tudo isso aí, amados, requer tempo. A luta que nós temos, a batalha que nós temos, as adversidades que nós enfrentamos, né? E às vezes o inimigo vem de cochicha no seu ouvido, isso não adianta, isso não dá certo, mas você tem que ter a convicção pela palavra. Por que muitos desanimam? Porque não tem a base da palavra de Deus, amados. Tem preguiça de ir para a palavra. Quer levar a coisa, acha que tudo é automático, você, no estralar de dedo a coisa acontece, e não é assim. Olha para a Bíblia dos homens de Deus, mesmo o apóstolo Paulo, o sofrimento daqueles irmãos, para fazer a obra, né, para ter o seu ministério, um ministério aprovado por Deus, é a oração, a vigilância, uma vida, amados, de bom testemunho, que é algo, amados, que isso aí prevalece muito. Ou melhor, o testemunho, ele é 99,9% na vida de um obreiro. 99,9% na vida de um obreiro. Você vê a prova que o apóstolo Paulo, ele deixou escrito em Filipenses, parece no capítulo 9, eu já citei esse versículo várias vezes aqui para vocês. Ele é um versículo que ele me deixa em aperto. Ele me deixa em aperto, amados. Porque ele chama muito a nossa atenção. Se nós realmente estamos vivendo, eu vou ler ele aqui para você. Eu quero que você não somente ouça esse versículo, mas que você compare ele com a sua vida. Correto? Está aqui o livro aos Filipenses, capítulo 4, em versículo de número, deixa eu ver aqui, número 9. Filipenses 4, 9. Veja o que diz o apóstolo aqui, falando aí para aquela igreja. O que também aprendeste, recebeste e ouviste, aqui ele está falando, que aprendeste é aquilo que ele ensinou. Recebeu é aquilo que ele entregou, aconselhamentos e mensagens, né? E ouviste aquilo que foi falado, aquilo que falou, aquilo que ele, palavra que ele entregou ali para aquela igreja. Agora vem o mais pesado. E vistes em mim, isto fazei, o Deus de paz será convosco. Então, mas não adianta. Às vezes eu sou cheio de tanto blá blá blá, mesmo que seja aqui com vocês, nas redes sociais, mas se às vezes por trás dos bastidores, a minha vida não é essa que eu mostro para vocês aqui, não vai resolver nada. Será que você, nós podemos dizer como o apóstolo Paulo? Você chegar diante da igreja que você dirige, da igreja que você faz parte, que você congrega, no lugar que você trabalha, onde você compra, no seio da sua família, e você dizer, olha, tudo que você aprendeu, tudo que você recebeu, tudo que você ouviu e tudo que você viu em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Então isso aí, amados, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E não adianta também, amados, você se tornar um hipócrita. Talvez você é um túmulo caiado, talvez você diante das pessoas, você tem uma aparência, podemos dizer, imaculada, na aparência. Né? A aparência que quem olha fala, ali está um homem de Deus, uma mulher de Deus, na aparência. Mas, por fora daquilo ali, longe ali daquelas pessoas, é um lobo devorador. Talvez é um mentiroso, é um adúltero, compra e não paga, né? Promete e não cumpre, e assim por diante. Quer dizer, não tem uma vida dentro dos padrões exigidos pelo Senhor. E o verdadeiro homem de Deus, o verdadeiro servo de Deus, nós temos que ter a nossa vida de intimidade com Deus.
nossa vida diante do Senhor. Agora não é que porque temos uma vida em intimidade com Deus, que nós vamos ter uma vida também diante dos homens de qualquer maneira. De jeito nenhum. Se nós temos uma vida de intimidade com Deus, evidentemente nós vamos viver uma vida diante das pessoas de tal maneira que agrade o Senhor e que elas possam ver em nós, como está lá no Salmo 103, no início do Salmo, né? Dizer o seguinte, tudo que há em mim, bendiga o nome do Senhor. Dizer que a pessoa olha para você, a pessoa olha para mim e possa glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Através do nosso comportamento, da nossa maneira de ser, né? Através da nossa vida de compromisso. Quer dizer que em tudo nós temos que ser imaculados, porque o nosso comportamento e o nosso testemunho, ele fala muito mais alto do que a nossa mensagem. Fala tão alto, irmãos, o nosso testemunho, que eles não deixam alguém ouvir a mensagem. Porque se você dá mau testemunho, não adianta você querer pregar para alguém, falar do amor de Deus para alguém, porque o seu testemunho, alguém está te olhando, está te ouvindo, mas na mente daquela pessoa está passando aquilo mau caráter, que talvez eu seja ou você seja, né? Que nós não somos nada daquilo que nós estamos pregando. Então não adianta. Agora, se a nossa vida também é de um bom testemunho, de um verdadeiro servo ou serva de Deus, pode ter certeza de uma coisa, que no momento que nós formos abrir a nossa boca, alguém já está observando, falando, não, eu sei que realmente esse é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa de Deus, ela está olhando e refletindo aquilo ali, antes da palavra que ela está ouvindo, mas o que está mais chamando a atenção dela é que realmente você tem uma vida com Deus. E aquilo é o importante, é como uma chave que abre o coração da pessoa para ela ouvir a palavra, porque sabe que ela está sendo verbalizada da boca de um instrumento de Deus, de uma ferramenta de Deus, que pode ser eu e você, né? Assim como também, quando ela está sendo falada pela boca de uma pessoa que não tem um bom testemunho, de uma pessoa que vive em duplicidade de caráter, né? Duplicidade de comportamento, aquilo vai ser como uma chave que vai ser o contrário, só que já vai trancar o coração da pessoa. Então ela não vai abrir o coração para ouvir a mensagem da palavra, porque o meu mau testemunho, talvez o seu mau testemunho, tem bloqueado ou tem trancado ou fechado o coração daquela pessoa. Então a responsabilidade que nós devemos ter é muito grande, né? E as adversidades, amados, eu estava até comentando com o irmão agora há pouco, conversando com ele pelo telefone, que tem sido um grande tropeço na vida de muitos servos de Deus, é que muitos têm conformado com o mundo. Muitos têm conformado totalmente o contrário do que Paulo ensina lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? Às vezes está vendo aí o mundo a cada dia, ela vai oprimindo mais a igreja, com as suas, não vou dizer liberdade, que liberdade é vida com Deus, libertinagem, não é? Aí as igrejas vão aceitando aquilo tudo. Hoje você vê dentro de igreja tanta coisa, irmãos, tanta palhaçada, que você está tendo a impressão que você está dentro de um circo, né? Quer dizer, aquele momento mesmo de vida, de comunhão, de oração, palavra ali de transformar o caráter, palavra ali que quando ela vem de encontro conosco, amados, ela vem arrancando tudo, ela vem trabalhando lá dentro do coração, arrancando tudo aquilo que não presta, né? Então as pessoas não querem. Por quê? Porque elas não são, vamos assim dizer, acompanhadas por uma grande multidão. O evangelho pregado com sinceridade hoje, nos dias atuais, irmãos, mostrado com sinceridade, não precisa de você esperar uma grande multidão. Porque a própria palavra nos diz, eu sempre digo isso para você, né, porque é mensagem dos últimos dias, estreita é a porta, apertado é o caminho, e poucos são os que entram por ele, né? Agora, só que as pessoas, elas, por causa dessa pluralidade religiosa, então a pessoa, eu não quero perder os membros aqui da igreja, para a igreja A, para a igreja B e tal. Então o que ela faz? Ela começa a reter a verdade do evangelho, ela começa a reter a verdade da palavra. E o que acontece? Aí vai formando aos poucos uma igreja fora dos planos de Deus, ela vai saindo aos poucos, fora da vontade do Senhor nosso Deus. Porque o que forma o caráter é a palavra. O que ensina a pessoa como andar na presença de Deus é a palavra. O que estimula a fé da pessoa é a palavra. Então a pessoa acha, começa a entender, não, eu estou antiquado, que é sempre os aniversários diz isso. Ah, você é muito antigo, essa igreja sua é lá de 1900 e não sei quanto, o mundo hoje é outro. Amados, nós não temos nada a ver com o mundo. A única coisa que nós temos que ter, uma oportunidade, é de aproveitar as oportunidades que nós temos, de evangelizar, de falar do amor de Deus, da graça de Deus, né? Como hoje nós temos aqui a internet, como você está vendo esse vídeo, existe a televisão, existe o rádio, eu não sou contra isso, né?
Então é as oportunidades que nós temos de implantar o amor, a graça de Deus, a mensagem do Senhor, né? Agora, o que nós não podemos é querer aproveitar também as coisas que o mundo oferece, entendendo que o povo de Deus é livre, como na realidade é livre, mas a Bíblia diz que não devemos aproveitar a nossa liberdade cristã para dar ocasião à carne. Nós somos livres do pecado e livres para servir o Senhor, né? E não usar da liberdade para viver, voltar para trás uma vida de mundanismo, né? Nós não podemos agir dessa maneira. Então, as adversidades são muitas. Hoje você vai para a igreja, você ouve a mensagem, você ouve o ensinamento da palavra, né? Que Deus manda aí para o teu coração, para te despertar e para te alertar. E quando você talvez chega lá no seu trabalho, no colégio, na faculdade, você vai ouvir ou vai ser talvez ensinado coisas totalmente o contrário. Aí você tem que ouvir a palavra, você tem que ter retido aquela palavra, como está no Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, por isso que o verdadeiro homem de Deus, ele é como aquela ovelha, ele é como aquele pastor que está cuidando do seu rebanho de ovelhas. Ele não pode descuidar. Se alguma começou a distanciar um pouquinho, opa, vai lá e busca ela e traz, porque o lobo está por ali. Está por ali e não perde oportunidade. Então, amados, a obra de Deus feita com sinceridade, o obreiro do Senhor, que ele entende na realidade, na íntegra, o que é ser um obreiro, o que é ser um homem de Deus, e ele for ali corresponder ao seu chamado, irmãos, nós precisamos muito da graça do Senhor. A vida, irmãos, de quem está galgando o ministério, de quem tem um ministério na vida, irmãos, não é simplesmente para ostentar grandeza. Mas nós fomos chamados como ferramentas para servir e não para ser servido. Nós fomos chamados para servir a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para curar, muitas das vezes, as feridas, as tristezas, através de um aconselhamento, de oração. Na vida de alguém, talvez está titubeando, está cocheando entre dois caminhos. Você foi lá, implantou a palavra de Deus, veio o outro de lá, já implantou tudo ao contrário, né? E já confundiu a mente daquela pessoa, e ali é o momento que você precisa da graça de Deus para você restaurar aquela vida. Então, irmãos, é muita responsabilidade o ministério. Aí tem pessoa que brinca, tem pessoa que emburra. Se você não me separar para o ministério tal, eu vou deixar essa igreja, eu vou para outro lugar. Não, só você está pensando dessa maneira, você não é digno. Você não é digno de exercer ministério. Você tem que ficar aí no banco, ouvindo, aprendendo, no momento certo. Então Deus te separa, Deus te chama. Mas talvez você vai ficar aí, nunca vai ser chamado para o ministério, mas você vai estar aí na obediência, servindo ao Senhor, mas você tem a sua salvação enquanto você permanecer na obediência, né? Agora, as pessoas que é o ministério, o Senhor me abriu uma porta e tal, mas o elemento esquece das adversidades. Esquece das adversidades. Esquece dos apedrejamentos. Muitas vezes a gente é apedrejado, né? Eu logo no início, eu estava postando, né, os convites, as pessoas para participar do culto. Alguém chegou a dizer para mim que agora eu ia subir na vida, né? Quer dizer, o que é que ele dizer para mim? Que eu ia ser como os demais, explorar vidas, explorar pessoas, né? Eu, graças a Deus, irmãos, eu nunca aceitei esse tipo de coisa, né? Eu sempre trabalhei, ganhei o meu dinheiro honestamente, né? E hoje, irmãos, ainda trabalho, né, com os meus 62 anos, vou fazer agora em junho, mas eu trabalho, eu sou operador de máquina, né? E eu tenho a minha esposa que trabalha também, né? Ela é diarista, e nossa vida é batalhando, irmãos, e toda a vida foi, né? Você vê, estou dizendo isso aqui para você entender. Eu sou crente desde 1980 e sempre nos lugares por onde eu tive, Deus sempre me honrou, eu tive responsabilidade dirigindo igrejas, tudo, né? Hoje, graças a Deus, eu estou na CCN, Deus tem me abençoado muito aqui, a gente está iniciando o trabalho aqui na cidade de Monte Carmelo, né? E por ser um ministério que tem muito zelo, né, pelas coisas de Deus, pelo trabalho, sinceridade. É um trabalho, irmãos, que segundo às vezes os nossos olhos humanos, ele está indo devagarzinho. Mas Deus tem o momento certo, a hora certa de batalhar, né? Mas sempre, amados, eu agi com responsabilidade da obra do Senhor nosso Deus, né? E aquilo que eu tenho sempre foi conseguido com esforço, né? É sempre algo que a gente lutou, pagou prestação,
A gente não anda em carro novo, não é que eu sou contra, porque a gente não tem condições, o salário às vezes não ajuda, mas é o suficiente para a gente sair, visitar um irmão na roça, né? E ir para o trabalho, quer dizer, é Deus abençoando e a gente tem que estar satisfeito com isso aí, amados. A gente não está aqui para competir com ninguém não. Muitos entram até pelo caminho da desonestidade, o que tem estragado muitos ministérios, e às vezes muitos, às vezes, que são até pastores ou anciões, né? Porque entra por esse caminho aí. É levado, às vezes, pela concupiscência da carne, pelo dinheiro e tanta coisa, né? E, amados, o dinheiro não é pecado desde que você o ganhe honestamente, né? Batalhando com o suor do seu rosto, né? Aí você vence a dificuldade. Então, uma das grandes adversidades hoje na vida de muitos, no ministério de muita gente, irmãos, é o dinheiro. É o dinheiro. Eu já vi exemplo de pessoas que talvez ele é enviado para uma determinada congregação, num lugar, ele chega lá, às vezes a congregação é pequena, o lugar não é um lugar de muita prosperidade financeira, de emprego, tá? O camarada dá uma olhada e vaza fora. Quer dizer, ele rejeita aquilo que Deus está chamando e está entregando na mão dele, porque ele está enxergando as coisas não com os olhos do Espírito, mas ele está tendo uma visão humana e carnal. Ele não está chegando ali naquela igreja e tendo a visão de ver almas ali dentro daquela igreja, louvando o Senhor, glorificando a Deus, vida sendo resgatada. Ele olha aquilo simplesmente com a visão humana, a visão carnal, visando o bem-estar dele. Mas nem um pingo de piedade pelas almas que estão perecendo ali, né, que precisem de alguém que vai buscá-la, resgatá-la, que vai ali chegar ali, trazer uma palavra de conselho, uma palavra de encorajamento e trazê-las à presença de Deus. Muitos afastados, trazê-los de volta à comunhão dos santos. Então, amados, a vida cristã é isso aí. A vida de um obreiro é isso aí. Todo mundo quer ostentar hoje uma credencial. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo outro. Irmãos, faz a obra. Faz a obra, irmãos. Esteja aí do lado do seu pastor, do seu ancião, do seu cooperador. Visita quem você pode visitar. Aconselhe um colega de trabalho. Né? Não precisa, irmão, de você ter um título ministerial, não. Faz a obra. Você é um instrumento nas mãos do Senhor. Você vai encontrar diversidade, principalmente se você realmente é sincero, é íntegro. Você realmente é um verdadeiro embaixador de Cristo. Você vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar muitas adversidades. Mas faz a obra. Deus abriu uma porta para você. Entra por esta porta. Entra por essa porta e vá trabalhar. Tem vidas esperando você. Tem pessoas esperando você. Deus quer te usar. Talvez diante daquela família que talvez está aí do teu lado. Deus quer te usar para aquele companheiro de trabalho que está ali junto com você. Entra pela porta que o Senhor abriu, você vai encontrar diversidade. Você vai encontrar muita coisa para você não fazer a obra de Deus, para você desanimar. O inimigo vai lançar muita isca para que você morda e você seja arrastado da presença de Deus. Porque o inimigo ele é terrível. E a gente vê essas iscas sempre sendo lançadas na vida dos homens de Deus. E quantos que já não têm caído? Quantos? Quer dizer que são aí estratégias das adversidades, dos adversários. Ele usa de tudo quanto é meio para impedir o nosso ministério, para impedir a nossa caminhada e para nos impedir de fazer a obra do Senhor nosso Deus. Porque se nós formos, né, com certeza Deus vai nos honrar. A obra vai ser feita, a vida vai ser resgatada. E o adversário não quer isso, e ele começa a usar os seus ministros. Né? E o diabo, amados, ele nunca chega em você com a aparência de diabo, de demônio. Nem os seus ministros com a aparência também de demônio. Mas Paulo, escrevendo a sua segunda carta lá aos Tessalonicenses, no capítulo 11, no finalzinho do capítulo, ele fala: Satanás se transfigura em anjo de luz e os seus ministros em ministros de justiça. Então aonde você é enganado, porque ele nunca chega até você. Né? As pessoas aí, o folclore, né, desenha o diabo de chifre, fogo para a boca, aquela coisa toda. Ele nunca chega até você com a aparência de diabo. Talvez ele chegue até você de terno e gravata e Bíblia na mão, para tentar te tirar da presença de Deus. Você duvida? Você duvida? E é o que ele faz.
talvez com falso ensinamento, falsas doutrinas, porque não tem nada que enche mais o caminho do inferno que uma falsa doutrina, né? Pessoa aí vai na Bíblia, isola versículos, pega aquelas mensagens que apenas mexem com a sua emoção, te faz promessa. Ah, irmão Durval, você está aí nesse sofrimento em Monte Carmelo, lutando aí, dirigindo culto às vezes com 2 pessoas, e não, vamos lá para minha igreja, irmão, vou te lá dar uma congregação no bairro e tal lá, você tem lá 30 pessoas, 100 pessoas, olha, eu vou te dar tanto por mês, eu vou te dar isso, olha, eu vou te promover, você vai ser pastor. E quantos, irmãos? E quantos que não clareiam os olhos em cima disso aí e abandona a posição que Deus colocou para talvez correr atrás disso aí? Fica na posição que Deus te chamou. Fica na posição que Deus te colocou. É a porta que Deus abriu para você. É lógico que tem adversidade. É lógico que muita coisa vem tentar te impedir. Mas não abandona o barco, não. Fica firme no Senhor. Mesmo que você morra, mas na presença de Deus. Que você chore, mas na presença de Deus. Não desanima não. Não desanima não. A obra é do Senhor. Você é do Senhor. A palavra é do Senhor. As vidas que estão lá fora, Cristo morreu por elas. Então vamos ficar na posição que Deus nos colocou. Se Ele nos abriu uma porta, vamos entrar por esta porta e vamos fazer a obra. As adversidades que nós vamos encontrar, que são muitas, não é? Mas nós vamos vencê-las no nome de Jesus. Você vê que Paulo ele fala que ele foi embaixador de Cristo em cadeias. Paulo, quando estava preso, ele não deixava de anunciar o Evangelho. As cartas doutrinárias que ele escreveu, muitas delas foram escritas na prisão. A prisão cercou seu ir e vir, mas não cercou e não cortou a sua comunhão com Deus. E ele sempre encontrou ali cooperadores, que eles escreviam essas cartas, e essas cartas eram enviadas às igrejas, a quem ele amava e a quem ele tinha responsabilidade, da qual chegou até nós hoje, através da Bíblia, que foram inseridas no cânon sagrado. Você não sabe, irmãos, você não conhece as coisas do que pode acontecer pelo seu ministério. Talvez daqui 100 anos, 30 anos, 40 anos, vai fluir algo que você acha que hoje você não está fazendo nada, algo que não está dando certo. Não pensa isso. Faça a obra do Senhor. Faça a obra do Senhor. Uma pessoa que você convida hoje, talvez ela venha participar de um culto. E depois você não vê ela mais. Mas a semente foi plantada naquele coração. Talvez a conversão daquela vida vai acontecer daqui 10 anos, daqui 15 anos. Talvez se ela vem num culto aqui na minha casa hoje, aqui ela não tomou uma decisão, mas quem sabe ela vai tomar essa decisão lá no norte de Minas, no nordeste ou no sul, em qualquer outro lugar. Ela vai ter novamente uma oportunidade, ela vai lembrar do que ela ouviu aqui. Então a obra de Deus é isso aí, irmãos. E nós achamos que na obra de Deus eu ganhar aquelas pessoas, tem que ficar aqui comigo. E a coisa não é bem assim. Você pode ver que os discípulos de João, quando Jesus apareceu, o que é que João falou? Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E todos os discípulos abandonaram João e foram após Cristo. E qual foi o final da vida de João? No cárcere, porque ele combatia contra o pecado. Ele falava contra o pecado, né? E ali ele foi preso, perdeu a cabeça, foi decapitado. Chegou a ponto ali, na prisão, que ele duvidou, falou, poxa, mas esse que veio é o Cristo, meu primo, o Cristo. Está me deixando aqui, mandou alguém para lá para falar, escuta, João quer saber, o senhor é o Cristo ou vem outro? Diz que naquela hora ele fez muitos milagres. E ele disse, falou, olha, vai e diga a ele que o surdo ouve, o cego vê, os paralíticos andam, e aqueles que estão aprisionados pelo pecado são libertos. E bem-aventurados são aqueles que em mim não se escandalizar. No momento ali,
que aquele moço, o mensageiro saiu, Jesus começou a falar a respeito de João, aquele grande homem de Deus. Cumpriu cabalmente o ministério dele. Então, amados, não se entristeça com isso aí. Não venha você achar que obra de Deus é só você ter uma multidão diante de você te aplaudindo, pessoas concordando com tudo que você fala. Não, amados, não é isso não. Obra de Deus, irmãos, é você estar ali firme, como um canal, buscando a presença do Senhor. Sempre ali levando uma palavra para alguém que precisa, alguém que necessita, acudindo o necessitado, abrindo mão da razão, engolindo a própria razão para não dar mau testemunho, para que o nome de Deus, através de mim ou de você, ele não venha a ser blasfemado, mas sim glorificado. Isso é fazer a obra do Senhor. Isso é fazer a obra do Senhor. Então, como diz o apóstolo Paulo, uma grande porta, né? Vamos voltar aqui para nós ver o que diz o apóstolo Paulo, o versículo 9, não, uma porta grande e eficaz, né? Parece o que ele diz, vamos ver aqui. É porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que é eficaz? Eficaz é uma porta que ela é uma obra que é feita ali através daquela porta que se abriu, que ela vai produzir um grande efeito na vida de pessoas que estão às vezes padecendo no mundo lá fora. Quantos exemplos que nós vemos de Paulo, irmãos? Sendo aprisionado, açoitado, injuriado. E o que nós vemos no fim de tudo são vidas rendendo aos pés do Senhor. Vida rendendo aos pés do Senhor. Então o pior de tudo, irmãos, que os modernistas hoje em dia não querem isso. As dificuldades não querem. As provações não querem. Pregam até o contrário disso aí, que crente não pode sofrer, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, tanta bobagem. E só quer, às vezes, mensagem que mexe com a emoção das pessoas, retém a verdade, retém, às vezes, o verdadeiro evangelho, retém aquilo que pode restaurar vidas, aquilo que talvez possa fazer com que a pessoa mude de caráter, tenha mudanças na sua vida. Apenas traz aquelas mensagens que emocionam, que mexem apenas com o emocional das pessoas. E a obra de Deus, irmãos, tem que ser feita com integridade e com sinceridade. E o que as pessoas estão esperando hoje, no meio evangélico, são de pessoas sinceras. Porque estão cansados, irmãos, de fazedores de promessa. Estão cansados de pessoas, irmãos, que apenas escondem atrás da Bíblia. Pessoas mascaradas com título denominacional. Mas nós, irmãos, devemos ser como uma carta aberta. A nossa vida ser como uma carta aberta. Que nós possamos, amados, fazer a obra de Deus com alegria. Então, meu amado, não desanima não. Fica firme no Senhor. Você tem encontrado dificuldades aí no seu trabalho que você está fazendo? Dobre o seu joelho e fala com Deus. Talvez através de uma dificuldade dessas que eu e você passa, é que Deus vai fazer a obra na vida de alguém. Através dos resultados que alguém vai ver na minha vida diante de uma provação, de uma dificuldade que eu estou passando, é que aquela pessoa vai tomar uma decisão. Talvez eu sou aquele que sempre estou dizendo para ela que o Senhor dá força, dá graça para o teu povo, para nós sermos vitoriosos, vencedores das batalhas, e nós talvez passamos por uma batalha, por uma luta na vida, e aquela pessoa vai observar, fala, não, realmente eu quero ver se essa pessoa é de Deus. E você permanece, vai para a oração, e busca, e ora, e clama, e você vence. Então aquela pessoa glorifica o nome do Senhor. Agora, se você é aquele que no momento da dificuldade você cai, você desvia, você abandona o barco, que a pessoa vai dizer, não adianta, quantas vezes já veio falar para mim de Deus, de Jesus, que dá força da vitória, para vencer a dificuldade. Olha a dificuldade que ele está passando, ele não venceu, veio a dificuldade e ele abandonou tudo. Então, amados, fica firme no Senhor. Seja uma ferramenta nas mãos do Senhor nosso Deus. Deixa o Senhor te usar. E deixe de lado os problemas da dificuldade, dos problemas que talvez venham tentado te desanimar. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6,10. Né? Mas no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor
e na força do seu poder. Você vai lendo ali no versículo 10, né? Você vai lendo 12, 13, 14, por ali você vai encontrar ali onde diz o seguinte: para que quando vier o dia mau, havendo feito tudo, fica firme. Fica firme. Não pensa você que porque você é crente, você é usado por Deus, você é obreiro, você é ancião, pastor, cooperador, que não tem dia mau na tua vida, não. Tem sim. Tem sim. Tem aquele dia que parece que tudo está difícil, nada dá certo. E é aquele momento que você já tem que estar revestido da graça de Deus, para você suportar tudo com alegria. Talvez você ache que vida cristã, irmãos, é só mar de rosa. Não. Nós passamos dificuldade. Por isso que nós temos que ficar firme no Senhor. Tá bom, meus queridos? No demais, que Deus abençoe a tua vida. A paz de Deus para você e sua família. E continua firme na oração. E sempre que você estiver orando, ajuda a gente em oração. Tá bom, meus amados? A paz de Deus em Cristo. Que Deus te abençoe.